Hoje a gente vai falar um pouco sobre as funções injetoras. Primeiro, vamos definir o que é uma função injetora. Uma função é dita injetora, também chamada de injetiva, às vezes as pessoas usam esse nome também, injetiva, se acontece o seguinte: dados dois valores diferentes no domínio, então lembrando que isso aqui a gente está falando do domínio, dados dois valores diferentes no domínio, eu tenho dois valores diferentes na imagem. O contrário também deve ser verdade. Dois valores diferentes na imagem me dão dois valores diferentes no domínio. E isso garante que a função é injetora. Então essa aqui vale tanto para cima quanto para baixo. Então uma função ela é injetora se acontece isso, e se acontece isso, a função é injetora. Tudo bem? Então, domínios diferentes, imagens diferentes, domínios diferentes. Tem que acontecer isso para que ela seja injetora. Muito bem, então uma função injetora é isso. Como eu posso saber se uma função é injetora nesses casos? Primeiro, se eu tenho o diagrama. Então, digamos que aqui eu tenho um conjunto A e do outro lado um conjunto B. Isso aqui é uma função de A em B, porque todos os elementos de A se relacionam com B, só que cada elemento de B só recebe uma seta. Então aqui ela é injetora. Então basta verificar se cada elemento do contradomínio só recebe uma seta, só participa uma vez. Então aqui digamos que aqui é 1, aqui 2 e aqui 3. E aqui é 0, 1 e 2. Cada valor aqui tem um valor diferente aqui. Agora vejamos esse outro caso. Aqui A e aqui B. E aqui uma função g qualquer. Esse elemento da imagem, ele recebe duas setas. Isso quer dizer que dois valores do domínio, então digamos que aqui é 1 e 2, estão indo no 0, por exemplo. Então, dois valores no domínio diferentes têm a mesma imagem. Então, essa aqui não é injetora. Essa aqui é não injetora. Não injetora. E repara que podia sobrar elemento aqui que não faria diferença. Então, podia ter um elemento sobrando aqui, continuaria injetora. Podia sobrar um elemento aqui, continuaria injetora. Não injetora, no caso. Tá? Então, aqui não é injetora porque aqui tem dois elementos chegando. Tudo bem. 3, 1 e 2. Segundo caso, se a gente tiver o gráfico da função. Se a gente tiver o gráfico da função, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x e 0. Digamos que essa função ela tem como domínio o intervalo que vai de, sei lá, de 1 até 2, por exemplo. Esse aqui é o domínio. E a imagem de 1 até 3. Basta traçar uma linha horizontal e verificar se essa linha horizontal ela intercepta o gráfico em mais de um lugar. Tá vendo? Qualquer que seja o lugar onde eu traço essa linha verde, só há apenas um ponto de interseção entre a linha verde e a linha laranja. Isso quer dizer que essa função é injetora. Porque não existe dois valores de x com o mesmo y. Agora olha para esse outro caso aqui, y, x, 0. Digamos que o seu domínio vai de 1 a 2 também. E aqui a imagem vai de, sei lá, de 1 até 4.
Então, esse aqui é o intervalo da imagem, esse aqui é o intervalo do domínio. Se você traçar uma linha horizontal aqui, ó, você tem dois pontos de interseção entre a linha verde, né, e a linha laranja. Isso significa que tanto esse x, tanto esse valor do domínio aqui, x1, quanto esse valor do domínio, x2, tem a mesma imagem, tem o mesmo y. Significa que existem um x1 e um x2 para o qual a gente tem a mesma imagem. Então aqui ela não é injetora. Então, para verificar se uma função é injetora a partir do seu gráfico, basta a gente traçar uma linha horizontal. Se cruzar em mais de um ponto, não injetora. Se não conseguir cruzar em mais de um ponto, injetora. E o terceiro caso é se a gente tiver a expressão algébrica da função. Então, digamos que eu tenho uma função e essa função é de reais em reais e ela é dada por 2x mais 3. Basta você forçar dois valores diferentes de x e verificar se é possível obter o mesmo y. Então eu vou forçar dois valores de x, por exemplo, a e b, considerando que a é diferente de b. Então, a diferente de b. Se ela for injetora, eu tenho que concluir que f de a tem que ser diferente de f de b. Se eu conseguir concluir isso, ela é injetora. Então, vamos lá. Vou continuar a partir daqui. Então, f de a é quem? 2a mais 3, que é botar a aqui. F de b, 2b mais 3. E aí o 3 vai se cancelar. 2a igual a 2b. Então eu teria a igual a b. Ou seja, isso aqui só acontece, f de a só é igual a f de b se a for igual a b. Tá vendo? Isso aqui é o f de a. Esse que está à esquerda é o f de a. E esse que está à direita é o f de b. Se eles são iguais, isso implica necessariamente que o a tem que ser igual a b. Mas a gente sabe que o a é diferente de b. Isso significa que isso aqui não é possível, porque o a sendo diferente de b, as imagens são diferentes. Se os domínios são iguais, as imagens são iguais. Então essa função ela é injetora, porque para ter a mesma imagem eu tenho que ter o mesmo domínio. Então essa aqui é injetora. Então se eu concluo isso, ou seja, igualando f de a e f de b, considerando que a e b são diferentes, e eu tenho a igual a b, ou seja, uma contradição em relação a essa hipótese, eu sei que a função é injetora. Vamos ver outro caso, para poder comparar. Digamos que agora g de x seja x ao quadrado mais 1. E aí eu faço o mesmo processo. A diferente de b, vou calcular g de a e g de b. Quem é g de a? G de a vai ser a ao quadrado mais 1. Quem é g de b? B ao quadrado mais 1. O 1 vai cortar. Vai simplificar esse com esse. A gente vai ficar com a ao quadrado igual a b ao quadrado. Mas isso me dá duas possibilidades. O a pode ser igual a b, que a gente já sabe que não pode, porque o a tem que ser diferente de b. Mas o a pode ser igual a menos b. Se o a for igual a menos b, isso aqui é verdade. Então existe uma possibilidade para f de a ser, no caso aqui g de a, ser igual a g de b. Basta que o a seja igual a menos b. Isso mostra que ela não é injetora, porque, por exemplo, se o a for 1, o b pode ser menos 1, de acordo com essa expressão aqui, tá vendo? Que eu terei o mesmo valor. Repare que se eu calcular g de 1 e g de menos 1, ó,
g de 1 dá 2. Quanto que é g de 1? G de 1 é igual a 2. Porque, ó, 1 ao quadrado mais 1, 2. E g de menos 1 também dá 2. Por conta disso aqui, que tem a ver com isso. Ou seja, tem dois valores de x diferentes com o mesmo y. Então, ela não é injetora. Então, para descobrir se é injetora, basta fazer, né, como eu falei, dois valores distintos e verificar se é possível obter duas imagens iguais. Se for possível, como aconteceu aqui, então ela não é injetora. Se não for, é porque ela é injetora. E aí aqui, como último exemplo, é importante que você tenha um cuidado aqui. No exemplo anterior, que a gente acabou de fazer, nesse aqui, eu considerei a função indo de reais para reais. Só que nesse novo exemplo, eu tenho de reais positivos, na verdade de reais não negativos, para reais. Ou seja, eu só posso usar valores que são ou igual a zero ou positivos no domínio. Se a gente fizer o mesmo que fez antes, a gente vai encontrar a ao quadrado mais 1 igual a b ao quadrado mais 1. E aí a gente sabe que isso vai dar a igual a b, a igual a menos b. Só que essa segunda opção agora não é possível. Por que essa segunda opção não é possível? Por conta disso aqui, ó. Então eu só consigo isso se a igual a b. O que não é possível porque a tem que ser diferente de b desde o começo. Então essa função tem a mesma expressão dessa e é injetora. Então antes de eu classificar com base só no resultado, é importante verificar se o domínio permite que ela seja ou não injetora, tá? Então não é só igualar as duas expressões algébricas. Eu preciso verificar se no domínio, né, eu consigo fazer com que essas igualdades que eu obtive a partir daqui são possíveis. Mais uma vez, né, só para esclarecer, se você, por exemplo, desenhar o gráfico dessa função, ele vai ser algo parecido com isso. Ó. 1 e faz isso. Esse é o gráfico de y igual a x ao quadrado mais 1. Repare que ele não tem o outro ramo aqui, ó. Né, que é o y, 0 e x. Ou seja, eu só estou pegando o ramo da direita dessa função. Ela continua aqui. Na anterior, nessa aqui, nessa função anterior, g de x, a gente pegava os dois ramos. A gente pegava também o lado esquerdo. Aí por isso que ela não era injetora. Porque repare aqui que se eu traçar uma linha horizontal, ela só vai interceptar a função h de x, isso aqui é h de x. Somente nesse ponto. Somente aqui. Ou seja, isso garante que ela é uma função injetora. Por conta do domínio, só está aqui na parte positiva ou zero do x. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo. Tchau.